Salve, salve, gente boa! Seja muito bem-vindo aí ao canal. E nesse vídeo nós falaremos a respeito do seguinte: você obedece avisos? Fica comigo aí até o final que a gente vai pensar sobre isso. E não esqueça de clicar aí, né, querido? Se inscrever no canal, clicar no sininho. Esse barulhinho é muito bom, né? Clica aí no sininho para você ser notificado, que assim você fica por dentro a cada vídeo novo que é postado no canal. Curta, comente, compartilhe. Fazendo isso, você está nos ajudando a alavancar o canal e fazendo com que o YouTube indica, né? Tem um algoritmo aí, o YouTube vai indicando, ele vai entendendo que esse vídeo ele tem relevância e assim ele mostra para mais pessoas também. E conto contigo, querido, nessa tarefa aí, afinal de contas, Jesus falou para nós: ide pelo mundo pregar o evangelho. Nunca foi tão fácil. Com pequenas tarefas a gente pode realizar e trazer o poder de Deus, levar o poder de Deus, né, para pessoas que estão tão precisando. Posso contar contigo nessa daí? Vamos juntos? Agora iniciando uma etapa muito importante do livro de Apocalipse, que é o capítulo, a partir do capítulo 4. É uma nova etapa do livro de Apocalipse. Nós leremos Apocalipse 4, o versículo 1. Apocalipse 4, versículo 1, diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Glória a Deus, né, querido? Esse capítulo 4 de Apocalipse, até o final do capítulo 7, mais precisamente o capítulo 8, versículo 1. Então, de 4:1 até 8:1, nós temos aqui o primeiro ciclo. Primeiro ciclo de quê? A partir do capítulo 4 aqui até o capítulo 22 de Apocalipse, o livro de Apocalipse ele é dividido, né, em 7 ciclos. O livro de Apocalipse traz 7 ciclos. De 4 a 8 nós temos os 7 rolos, ou os 7 selos do rolo. De 8 a 11, né, do capítulo 8 ao capítulo 11, nós temos os 7 anjos ou as 7 trombetas. Do 12 ao 14 nós temos as 7 histórias simbólicas, então tem 7 histórias trazendo um símbolo, significado, um entendimento. Dos capítulos 15 e 16, eles trazem para nós as 7 taças da ira de Deus. Muito importante a gente entender isso. Deus é amor, mas ele tem umas taças de ira que ele vai derramar sobre a terra. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. E assim terminam esses 4 primeiros ciclos. São 7. E os 4 primeiros ciclos também trazem essa representação de 7. São 7 coisas que vão sendo derramadas sobre a terra. Se você quer saber se a igreja vai estar até o final desse 4º ciclo, ou se em algum momento desses 4 primeiros ciclos, né, dos 7, relatados em Apocalipse, se em algum momento a igreja vai sair, eu vou te pedir para ficar comigo aí até o final aí do Apocalipse, que tem muita informação que eu tenho certeza que você vai gostar disso. Então a gente vai falar disso mais para frente. Mas o fato é que são 4 ciclos direto com esse símbolo 7, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 histórias, 7 taças. E depois começa a questão da Babilônia e a igreja. Começa toda a batalha, os capítulos 17 até o 19 vai falar a respeito da Babilônia e da igreja. Os capítulos, né, o final do 19 e 11 ali, até o capítulo 21 de Apocalipse, vai falar sobre a batalha final. E o último ciclo está aí nos capítulos 20 e 21, que é o julgamento final, o reino dos santos, que é o ápice da história, a coroação, o final feliz para aqueles que acreditam em Jesus, para aqueles que creem, para aqueles que obedecem aos avisos. Então esses são os 7 ciclos registrados na Bíblia, e a gente está começando aqui então o primeiro ciclo, que vai até 8:1, vai até Apocalipse 8, versículo 1. Então, nesse primeiro ciclo, nós temos o rolo e os seus 7 selos. Então, os julgamentos, né, que vêm aí do trono de Deus,
eles vão se desenrolando, né? Por isso a expressão do rolo, que é algo que estava guardado, algo que estava escondido de nós e que vai se desenrolando. Por isso essa expressão desenrolar. E como que as coisas vão acontecendo? À medida que os selos vão sendo abertos. Então, a cada abertura de selo, uma nova história, um novo flagelo, um novo problema, uma nova catástrofe, algo novo, e não de bom, né? Acontece ali. Agora, esse versículo 1 do capítulo 4, que é do primeiro ciclo, ele começa e ele termina com a expressão depois dessas coisas. O que quer dizer depois destas coisas? A gente não sabe exatamente. Pode ter, pode não. Tem uma ligação muito forte com o capítulo 1, onde Jesus ele vai dizer, escreve as coisas que há de vir, né? Apocalipse 1, versículo 19. Aquilo que há de vir. Ou seja, uma primeira indicação nessa expressão depois dessas coisas é que é como se Jesus estivesse falando assim: olha, eu falei do passado, eu falei da história, eu falei do presente de vocês, eu dei os alertas, eu dei os avisos da situação de vocês, da vida de vocês, e agora eu vou começar a falar das coisas que virão. Então, até aqui, Jesus ele estava alertando, ele estava trazendo os avisos, ele estava chamando ao arrependimento. Em várias cartas dessas daqui do Apocalipse, nós percebemos isso. Jesus chamando ao arrependimento, Jesus condenando os tipos de imoralidade sexual, falamos da prostituta, de Jezabel, né, de toda perversão sexual, todo tipo de relacionamento sexual ilícito. Se você quer saber mais sobre isso, assista os vídeos aí no nosso canal correspondente a Gálatas 5, onde a gente explica a respeito das relações sexuais ilícitas, o que é uma relação sexual que não condiz com a palavra de Deus. Hoje em dia tem muita gente querendo mandar nas igrejas sem conhecer a palavra. Eu assisti outro dia um programa de um programa que está com muito sucesso, muita repercussão, mas comentando, por exemplo, a respeito dos vídeos do André Valadão, e as pessoas não tinham assistido ao vídeo. Então as pessoas ouviram falar de uma publicação, ouviram falar, leram um título de uma notícia, mas elas não pararam. Aquela notícia é uma opinião de alguém está dando uma opinião dizendo que aquele vídeo está falando isso. Aquele vídeo fala isso? Eu vou parar e vou assistir o vídeo. Então, querido, antes da gente emitir a nossa opinião, ou antes da gente concordar com a opinião do outro, deixa eu ver, eu vou lá assistir, eu vou ver o que está acontecendo. E aí, dentro do programa, comentando o vídeo que as pessoas não viram, as pessoas começaram a falar, porque Deus é amor, porque Deus não é assim, porque eu não vejo Deus assim. A questão não é o que eu vejo, a questão é o que a Bíblia diz. A gente precisa estar muito atento a isso. Não é o que eu digo, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz. Então, o que eu penso, o que eu vivo, precisa se adequar à Bíblia. O que você pensa, o que você vive, precisa se adequar à Bíblia. E se eu e você entendermos que a nossa vida está errada, a nossa vida que tem que mudar e não a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus ela não muda. A palavra de Deus ela transcende, ela ultrapassa o tempo. Então, a palavra de Deus ela é verdadeira, fiel, e a gente é que tem que ser fiel a ela. Então, se a nossa vida não está... Lembra a questão do gabarito de prova? Quem já fez concurso, você marca e você pinta ali as bolinhas. Por que você pinta ali as bolinhas? Porque existe um gabarito, né? Existe uma outra placa que tem as marcações certinhas. Então, quando você junta aquela folha ali com aquelas marcações, ela se junta ao gabarito, e aí precisa ter as mesmas marcações do gabarito. Se não tiver marcado conforme diz o gabarito, é que significa que aquela resposta está errada. Então, se eu errei a questão, querido, eu não posso mudar o gabarito. O gabarito ele é único. O gabarito ele serve para todos. Isso faz parte até da democracia. Serve para todo mundo. Não é o gabarito que tem que ser mudado. Ah, mas eu quero que seja C. O gabarito está dizendo que a resposta correta é a B. Ah, não, mas eu marquei a C e eu quero que seja C. Já pensou se foi concurso fosse assim? Não funciona assim. Não é o gabarito que tem que ser mudado, é a gente.
E o gabarito aqui é a palavra de Deus. Então, se você quer saber como Deus pensa, se existe a palavra ódio na Bíblia, o que Deus pensa a respeito de orgulho, se existe ira, se Deus em algum momento vai se irar, a gente vai ver aqui em Apocalipse várias situações e a gente vai começar a entender o que significa a concepção de ira na Bíblia. Não é a mesma concepção de ira que a gente tem nesse aspecto emocional. Por outro lado, trata-se de julgamento, trata-se de uma punição predita. Então, o que a gente viu aqui nas 7 primeiras cartas é como se Jesus estivesse falando assim: eu estou te avisando, eu estou falando para você se arrepender porque a coisa vai ficar ruim, eu estou falando para você ficar firme. E Jesus ainda fala o seguinte: ser fiel até a morte. Ele está dizendo, vai haver situações em que pessoas serão levadas à morte. Então eu estou avisando, porque eu não vou livrar da morte, eu não vou livrar do problema. Agora, tem que estar preparado, porque as coisas vão apertar. E por que vão apertar? A Bíblia fala que a iniquidade vai se multiplicar. Com Jesus ele vai falar, quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar fé na terra? Ele vai encontrar na terra fé. Por quê? Porque a fé vai se esfriar, o amor vai se esfriar, as pessoas vão ser apegadas demais a coisas materiais, ao aqui e agora. É por isso que o anticristo ele vai adquirir muita proeminência, porque as pessoas elas não param para assistir o vídeo, elas vão ficar ligadas apenas na manchete, no título. Vou perder muito tempo, e olhei o vídeo aqui, tem 50 minutos o vídeo, eu vou ficar parado para assistir uma mensagem de 50 minutos, não tenho tempo para isso. Eu prefiro comprar a ideia de alguém que botou lá no jornal, ou na revista, ou no site, ou na internet, o título daquilo dali, e se ele falou, eu assino embaixo. E assim o diabo vai tomando conta da vida de muita gente, inclusive de gente crente. O crente, ele não pode ser assim. A gente precisa aprender como o pessoal de Bereia. Falou aqui, peraí, deixa eu ver aqui. Falou ali, deixa eu ver aqui. Falou ali, deixa eu ver aqui. O livro de Atos registra isso pra gente. E já não é à toa. Então a gente precisa estudar a palavra. A gente precisa ter opinião própria. A gente precisa ser original. A gente precisa estar ligado na palavra. Jesus ele dá os alertas, Jesus dá os avisos. Para que a gente avisa? Para que existe a placa de atenção? Para que existe a plaquinha chão molhado? É para, aquele chão está molhado, eu vou andar ali com cuidado. Né? Se existe uma placa, rua sem saída, eu não vou entrar ali a 120 por hora. Né? Se existe uma plaquinha, quebra-molas ou lombadas, né? Dependendo da localidade onde você estiver, se eu sei que tem aquela plaquinha está avisando que vai acontecer, que tem aquilo dali. Para que eu vou passar naquele lugar a 120, 130 por hora? Então são coisas que os avisos, eles servem para a gente parar para pensar. Jesus está alertando, Jesus está avisando. Ele está falando, arrepende, ele está falando, volta para o primeiro amor. Ele está falando, olha, se liga na palavra. Ele está falando, deixa de fora, muito longe de você, qualquer tipo de imoralidade sexual ou de relações sexuais ilícitas. Por quê? Porque depois dessas coisas, o que vai vir já vai ficar mais difícil para você procurar o arrependimento, para você procurar ajuda. Amós 3, versículos 6 e 7, lá no livro de Amós, capítulo 3, versículos 6 e 7, Amós ele vai dizer que certamente Deus ele não vai fazer coisas novas sem ele avisar os profetas. Então o que a gente tem visto são muitos profetas se levantando, falando do povo, olha, orgulho não é coisa de crente. Cuidado com isso daí. Esse tipo de ideologia, ela é uma religião. Cuidado com essa linha de pensamento. Cuidado na hora de votar nesse tipo de gente. Cuidado na hora de eleger esse bloco, esse grupo de pessoas aqui. Cuidado porque são mentiras. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então, os alertas, Deus levanta profetas para alertar, para anunciar. Agora, nós temos o livre-arbítrio e cada um toma a sua decisão. O que a gente não pode deixar de entender é que, independente da decisão que você tomar, da postura que você tomar, o que vai acontecer depois dessas coisas vai acontecer. Não adianta, mas eu quero que mude o gabarito. Não vai mudar. Mas eu quero que não vai. Não vai. Não adianta você dizer que você quer que mude. Não vai mudar. O que Jesus está falando aqui, depois dessas coisas, ou seja, o que vai acontecer,
Ele está avisando para se arrepender, porque aqui é um anúncio de que o que ele está dizendo vai acontecer, porque ele é fiel e João viu o futuro. A grande questão é quando fala que sobe para cá, Moisés subiu no monte para receber a revelação de Deus. Paulo foi levado ao terceiro céu para receber a revelação de Deus. No versículo 2, João vai dizer que ele estava em espírito e ele viu o trono, ou seja, ele foi lá em cima, ele foi num tempo futuro em espírito, Jesus o levou para um tempo futuro, e ele nesse tempo futuro, olhando as coisas de cima, ele viu o que estava acontecendo aqui na terra. Então João viajou no tempo e João viu o que naquele momento da sua visão estava acontecendo. Então ele viu, João já viu, ele só está revelando para nós, ó, vai acontecer isso, isso e isso, porque Jesus está mandando ele dizer isso. E aí, o que João viu? João viu uma porta do céu aberta, por onde Jesus falou, sobe, vem para cá, e João viu também a primeira voz que ele ouviu, que é como de trombeta. E essa voz de trombeta, por que é uma voz de trombeta? É essa voz forte, essa voz imponente, esse chamativo, vem e sobe para cá. E essa voz falou com ele. Então João viu todas as coisas que estavam para acontecer através dessa visão que ele foi levado no céu. Então para que servem os alertas? Para a gente entender. Se a placa está dizendo tem buraco na pista, é porque tem buraco na pista. Se a placa está dizendo devagar porque há quebra-molas, porque há lombadas na pista, é porque há lombadas na pista e há quebra-molas. Se a placa está dizendo o chão está molhado, então deixa de ser um bobão e ficar correndo para poder querer escorregar e se quebrar todo, se machucar. Vai devagar, vai com cautela, presta atenção por onde está pisando. Se Jesus está falando, larga a imoralidade, larga a prostituição, larga os pecados voltados para cá, tira os olhos daqui, compra de mim ouro refinado, e aí você precisa ouvir as mensagens referentes às cartas, é porque as coisas desse mundo, as coisas ligadas a nós, não vão nos satisfazer, não vão nos conduzir para coisas boas. Nossos olhos precisam estar no reino dos céus. Se Jesus está nos alertando para olharmos para o reino, para olharmos para o céu, para sermos levados, sobe para cá, querido, vá, dobra o teu joelho e sobe na presença do Senhor. Dobra o teu joelho e esteja diante do trono, clame a Ele, peça a Ele ajuda para a tua vida diante das coisas que vai acontecer, porque Jesus não vai mudar o que vai acontecer. Deus não vai mudar o que vai acontecer aqui. Por quê? Por que há tanta tragédia na Terra? Por que há tanta coisa ruim acontecendo na Terra? Está acontecendo porque o povo não quer saber de Deus, o povo não pensa em Deus, o povo não raciocina, o povo não planeja, o povo não faz as coisas pensando em consequência. Infelizmente, as pessoas são muito inconsequentes. Então, gente boa, obedeça aos avisos, obedeça ao alerta, que faz muito bem. E Deus te abençoe, rica e abundantemente.